e logo vamos conversar com o advogado Leonardo Girundi sobre Foro de São Paulo. Léo, vou chamar de Léo, sempre eu chamo de Léo porque é mais fácil. Léo, querido, eu lembro que uma vez eu conversei contigo e você falou, Cássio, nós precisamos falar de Foro de São Paulo. Verdade, verdade. No rádio nós tratamos disso e eu percebi no rádio, né, que poucas pessoas sabem que existe esse negócio de Foro de São Paulo. Sim. Antes de começar com Foro de São Paulo, vamos lá para uma questão, uma tecnicalidade jurídica. Foro é diferente de fórum. Você acredita que eu ia começar falando exatamente isso? Então, explica a diferença. Eu percebo essa diferença e essa dificuldade. Muitas pessoas terminam todos os nossos contratos, por exemplo, que assinamos da aquisição da sua casa e outros contratos mais de locação. Lá embaixo existe o que nós chamamos de determinação do foro de competência. E tem muitas pessoas que falam assim, onde que é o fórum? Onde que vai ser o fórum de competência? Fórum é diferente de foro. Foro é uma circunvizinhança, uma determinação de local, e fórum é o prédio. Fórum é o local. Então, foro é o que nós determinamos por comarca. Normalmente, as grandes cidades têm a sua própria comarca. Existe, por exemplo, em algumas cidades do interior, a junção, uma cidade que tenha uma comarca que atenda, por exemplo, 4 ou 5 cidades ali na região, uma cidade polo, mas normalmente, por exemplo, Belo Horizonte é uma comarca, então tem um foro, o foro de competência para dirimir as discussões daquilo que é feito em Belo Horizonte, é no foro de Belo Horizonte. Mas pode ser também no fórum, se for um assunto civil, por exemplo, será discutido no fórum. Mas se for trabalhista, por exemplo, não é no fórum, vai ser na Justiça do Trabalho. Então, fórum é um local, é um prédio, é um local físico. Aqui em Belo Horizonte, né, onde fica o estúdio da Rede Super, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, tem um fórum ali. Ali é o fórum, é o nosso fórum central. Ali é o fórum principal do nosso fórum civil, e o criminal ali é o fórum de primeira instância, exatamente no Augusto de Lima, em Belo Horizonte. Antes de ir para o foro de que São nessa Paulo, determinação é uma determinação também por causa da localidade de São Paulo, né? Tem essa denominação porque a primeira reunião foi em São Paulo, então por isso que tem essa questão de regionalidade, foro, e a cidade de São Paulo em referência da primeira reunião. É por isso que chama Foro de São Paulo. Então, essa primeira reunião... mais por causa da primeira reunião. Tá, porque você está falando, eu estou lembrando, quando tem Davos, por exemplo, tem uma reunião Sim. em Davos, Sim. e aqui na América sempre tem uma reunião em Porto Alegre, que eles Sim. fazem uma Sim. reunião assim. Aí é um pouco diferente, porque aí existem também o que nós chamamos de foro de competência para certas situações. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Haia, que é um tribunal que assuntos internacionais. Então, existem algumas determinações, a ONU, então existem algumas localidades que são, como Davos, que são determinações locais para dirimir assuntos específicos. Não é o caso. Lembrando que, apesar de ter esse nome Foro de São Paulo, também não tem nada a ver com a instituição pública. Diferente das outras todas que nós falamos, que são teoricamente instituições públicas, o Foro de São Paulo é uma instituição privada. Né? Privada é tudo aquilo que não tem um governo como participante. Então, são instituições privadas, como partidos políticos e outros, que determinaram como se fosse uma associação, como se fosse uma reunião de pessoas jurídicas com um objetivo. Isso é o Foro de São Paulo. Então, vamos lá. Primeiro, já é em São Paulo, mas quem faz parte desse foro, para que serve esse foro? É interessantíssimo essa pergunta, porque quando nós reconhecemos o motivo do nascimento, nós conseguimos identificar mais do que as simples palavras da sua definição durante a vida. Nós tivemos um fato histórico em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim. Foi talvez a última grande queda em relação a marcos comunistas, marcos socialistas que nós tivemos no mundo, historicamente no mundo. Quando isso aconteceu, todos aqueles esquerdistas ou socialistas perceberam que os marcos estavam ruindo e eles tinham que criar fontes de estudo e de determinação para que eles pudessem motivar, gerar crescimento e fortalecer essa ideia de socialismo que estava ruindo. Quem teve essa brilhante ideia foi o Fidel Castro com o Lula. A reunião dos dois, eles se resolveram e falaram assim, olha, vamos criar uma reunião de pessoas que querem tentar integrar
partidos políticos e movimentos sociais de esquerda, movimentos socialistas, comunistas e de esquerda, para motivarmos essa fome pelo poder e de forma integralista para que tenha uma formatação social. Em 89, Léo... O Foro de São Paulo foi em 90, foi exatamente... Um ano depois. Exatamente um ano depois. Mas em 89 o Lula foi candidato a já presidente da República. Já foi candidato a presidente da República. Fidel estava bem de saúde. Estava bem de saúde. Lembrando que essa época, e isso tem algumas coisas interessantes desses fatos históricos, que naquele momento não foi divulgado. E quando eu falo Foro de São Paulo, lembrando que não é um prédio, não é um local. Foro de São Paulo é como se fosse uma associação. Tá? Então ela tem reunião de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, e vão marcando em cidades diferentes pelo país, principalmente pela América Latina, né? O último no Brasil, se eu não me engano, foi em Porto Alegre, se eu não me engano. Então vão marcando o local e tem reunião do Foro de São Paulo em Porto Alegre, reunião do Foro de São Paulo em Montevidéu. Mas interessante é que mais de 7 anos isso ficou escondido. De 90 a 97, ninguém sabia que existia. Essa turma estava se encontrando. Apesar de já existirem 48 partidos e instituições envolvidas. Então não era, hoje tem 100. Então não nasceu pequeno, nasceu grande. Mas um fato muito interessante é que desses todos, somente 2 estavam no poder. Que era o do cubano. Do cubano e o outro não me recordo qual é. Nicarágua, talvez? Eu acredito que seja Nicarágua. Nicarágua. Só tinha esses 2 no poder. E interessante que hoje existem 15. Pois é, rapaz. Quer dizer, esse tempo, se estão falando 90, 26 anos aí. Sim. 26 anos, o Lula foi derrotado pelo Collor e tudo, mas depois disso, quem entrou para o governo foi o PSDB na próxima eleição. Tivemos vários governos logo depois disso, e o interessante é que eles conseguiram formatar essa ideia de integralidade socialista, de uma integração social, de ajuda mútua, de desenvolvimento de técnicas de conquista, desenvolvimento de técnica de governo, desenvolvimento de técnica de poder e do ideal socialista. Então, eles nasceram com esse ideal, mas tem algumas coisas muito integrantes nesse relacionamento, porque, por exemplo, as Farc, da Colômbia, faz parte, que é uma associação de guerrilha, ela faz parte, ela é uma associada. Não, peraí. Ela é associada às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que lutam contra o governo colombiano, que dizem que está envolvido com narcotráfico. Exatamente. Faz parte desse grupo do Foro de São Paulo? Faz parte do grupo do Foro de São Paulo. E para piorar, o Evo Morales já tem um discurso dele falando exatamente do encontro que ele teve com o presidente ou líder das Farc com Lula. Que eles foram apresentados no mesmo dia, que tiveram um relacionamento, e perguntando o líder das Farc, ele pergunta: você tem relacionamento no Brasil? Ele fala: tenho. O relacionamento no Brasil é mais com Lula, com o PT, e muito forte com os movimentos de MST e esses outros movimentos sociais esquerdistas. Então, que é algo complexo de nós imaginarmos que qualquer tipo de associação nossa, principalmente uma pessoa que na época era candidato a presidente, ter envolvimento com um grupo de guerrilheiro que, de acordo com relatos de julgamento, fornecia droga para o Beira-Mar. Nós temos relatórios disso comprovados nos processos judiciais que Beira-Mar comprava a cocaína dele em troca de armas. Então fornecia armas para eles matarem pessoas. Então são pessoas que são envolvidas nesse tipo de associação. Dentre eles também tem o MIR, que é, se não me engano, do Chile, o MIR também, que é a mesma situação das Farc. Então existem alguns membros desse grupo que são membros questionados. Não, ok, o PT é um partido que é membro. Nós temos aqui o PCdoB, alguns partidos que são membros disso. Ok, uma instituição apartidária que reúne partidos com ideal socialista. É uma situação. Agora, ter grupos de guerrilha começa a ficar, dar uma outra conotação. Lembrando que o grande objetivo deles era reunir forças para que eles tivessem forças para combater a força capitalista. Então é o seguinte, nós estamos juntos aqui, porque nós queremos destruir a força capitalista, o ideal norte-americano e esse ideal sobre a América Latina. E eles conseguiram crescer. Você falou que então na época eram só 2 governos? Sim, hoje são 15. 15. Então vai da Venezuela do Maduro? Nicarágua continua. A Argentina mudou agora, né, com o Macri. Exato, mas existem 3 partidos. O Partido Comunista Argentino, por exemplo, é membro do Foro de São Paulo. E eles ficam neste foro reunindo e criando forças entre eles. Inclusive o último manifesto
para nós termos ideia, o último manifesto do Foro de São Paulo foi um manifesto a favor de Lula e Dilma. Foi agora, recentíssimo, onde todos esses membros foram convocados para falar em suas tribunas oficiais a favor de Lula e Dilma. Então, falou, o nosso irmão está sendo perseguido, existe uma corrente para um golpe, eles estão tentando tirar essa ideia do social e vem com essa mentira que é como se o coxinha ou a burguesia estivesse irritado que outra pessoa mais simples sentasse num avião com ele. É uma ideia que é não só absurda como mentirosa, como se alguém da burguesia tivesse muito tempo e condição de ficar questionando quem senta do lado do avião, se é mais pobre ou se é mais rico. Quer dizer, é uma teoria da conspiração tamanha que é assustadora. Eu cito esse exemplo do avião, que é um exemplo que foi citado por Lula algum tempo atrás. Falei assim, não, isso é porque os coxinhas são contrários com as novas pessoas que podem... Mas eu quero entender um negócio, então. Várias coisas que eu quero entender. Vamos pensar, o patrimônio hoje do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E eu já vi outros teóricos, vou até citar o nome. Eu vi uma palestra outro dia de uma teórica que eu respeito muito, né, na área da sociologia, da antropologia, Marilena Chauí. Ela teve uma fala, me parece que foi na PUC São Paulo, agora eu não lembro qual universidade, estava presente aí vários líderes do Partido dos Trabalhadores e ela falou mal da classe média e criticou. Eu fico me perguntando, hoje, socialmente, onde Marilena Chauí se encaixa, pensando no salário que ela recebe como professora titular da USP? Sim. Ela deve morar, imagino eu, num prédio muito bom. Eu imagino, pelo salário. O ex-presidente Lula também. Sim. Eles não são classe média, então? Eles já estão num nível superior à classe média. Classe média. Eles estão superior. Mas então, as definições de classe, essas esquerdas vivem as definições de classe média são muito baixas no nosso país. Na realidade, média de salarial de R$2.000 e poucos reais é uma média salarial que... Você alargou a classe média para tirar mais gente da pobreza. Exatamente. Então, quer dizer, a classe média, você imaginar que um presidente, por melhor ou pior que seja o salário de R$20.000, ele não está longe da definição de classe média, que é R$2.500. Então, é absurdo. E é uma questão questionável isso. Na realidade, outra situação complexa é que as pessoas continuam achando que as pessoas se preocupam se a outra pessoa tem renda ou não para certas situações. O grande problema não é isso. O problema é tirar de alguns o seu dinheiro para dar para os outros. E como que isso é feito? Mas isso não é justiça social? Em certo ponto, sim. Com certas determinações, sim. Num certo tempo de prazo, também sim. Mas eternamente sem limite, não. Você apoiar um movimento que entra numa fazenda que seja improdutiva e tome aquela fazenda é um absurdo moral. É um absurdo ético. Você imaginar que você fala assim, eu sou contra aquela pessoa ter essa fazenda improdutiva, eu sou contra. Mas daí apoiar um movimento que entra lá e toma aquela fazenda? Mas o movimento não pode entrar num sítio em Atibaia, por exemplo? Desse poderia, porque não é dele. Né? O sítio não é dele, então ele não teria problema em entrar. Inclusive, qualquer pessoa pode ir para lá, porque não tem dono. O sítio que não tem dono, qualquer pessoa pode usar. Então, são situações que começam a complicar. Né? E dentre elas é essa, no nível que a pessoa chega, ela ainda não poder colocar o cara que mais recebe por palestras do mundo, não pode declarar um sítio de Atibaia. Se ele declarasse as palestras, ele poderia. Então, são situações complexas, entendeu? Agora, Leonardo, vamos pensar. O Foro de São Paulo, ele se reúne, então, você disse, não necessariamente na cidade de São Paulo. Né? Tem esse nome porque foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro. Mas a finalidade, então, é defender o socialismo real que faliu no mundo inteiro, segundo o que os historiadores dizem. Inclusive, eu vi outro dia houve uma postagem numa rede social que eu achei muito interessante. A postagem era assim, era uma brincadeira como se fosse uma questão de vestibular. Né? Havia vários países, Angola, Cuba, China, União Soviética, e a questão era assim, a ponte onde o socialismo deu certo. E eram N países onde todos o socialismo deu errado, a Albânia, e o último lá, nos livros do MEC. O único lugar que o socialismo real deu certo é nos livros do MEC. Como a gente pode encarar hoje o papel do Foro de São Paulo num mundo em que
claramente o socialismo real deu errado. Se tenta o quê? Montar grupos revolucionários nos países, se tenta assumir o poder de forma democrática. Eu vou simplificar minha pergunta. Muitos têm medo, eu já ouvi várias postagens, de que essas esquerdas latino-americanas se unam. Evo Morales na Bolívia, que é o que Maduro... tem acontecido. O Foro de São Paulo é exatamente esse, é a reunião dessas pessoas. Eu tenho uma visão, talvez, crítica demais em relação a isso. Quando você você agrada a maior parte da pirâmide social, é muito mais fácil de você ter uma questão passional de paixão, claro, ao seu nome, e principalmente num local onde você é votado por pessoas. Então, quando você tira as barreiras de votação, é interessante que nós tivemos, quando tivemos no Brasil o sufrágio, porque antigamente existia o sufrágio, por exemplo, financeiro, nas primeiras eleições, a pessoa tinha que ter uma condição financeira X para votar. Aí, quando abriram para o analfabetismo, falaram assim, olha, não basta ter dinheiro. Agora nós mudamos, agora não é dinheiro mais, a pessoa tem que ser alfabetizado para votar. É interessante que houve queda do número de eleitores, né? Então existiam mais pessoas ricas do que pessoas estudadas naquele momento do país. Então, hoje nós temos um voto para todas as camadas, que é uma liberdade, é uma sensação de participação, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Agora, você tratar bem 50%, 60% dessa camada é muito mais fácil do que tratar os demais. Então, existe essa conotação, tá? De favorecer essas pessoas que foram menos favorecidas por alguma situação, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso existem questões sociais, existem questões momentâneas, tá? E, me desculpem, a questão, por exemplo, da faculdade. É lindo que a faculdade todos tenham acesso à faculdade. Isso é lindo. Então, Via o ProUni, né? Via o ProUni, sem problema nenhum. O problema é que nós temos que tomar certos cuidados e certos limites. Isso não pode ser a qualquer custo. Isso não pode ser a qualquer custo. E isso é uma crítica feroz em relação a esses governos, porque nós temos situações como da Venezuela, onde as pessoas que estão no poder são milionárias e a população paupérrima. E nós temos isso em quase todos os locais que falam que mantêm essa teoria. Então, eu falei assim, olha, peraí, todo mundo divide tudo e só os únicos que têm tudo são os que estão no poder. Então, isso é uma questão complexa. E mais do que isso, você imaginar que você vai chegar na televisão e fazer como o nosso governo, e falar assim, olha, não tem problema nenhum tirar o dinheiro da Caixa, porque a Caixa é do governo, que é do povo, para pagar o Bolsa Família. Qual o problema de bancar a casa? Como se não houvesse nenhum tipo de responsabilidade financeira. Sim. Nós temos que entender que existem regras. Não é ser contrário a um projeto social. Mas, peraí, o projeto social, mas você não está tirando dinheiro do seu bolso. Você está descumprindo uma regra legal, né? Então é isso que chama, quando o nosso governo federal pegou dinheiro ou deixou de repassar os pagamentos para o governo federal em época de eleição, com um claro objetivo eleitoral, falando, continua fazendo as obras sociais, mas nós não vamos pagar. Isso é pedalada. Isso é pedalada, quer dizer, eu não vou pagar uma conta, não, mas o banco é do Estado. Quer dizer, o banco é do Estado? Quer dizer, então você vai lá na... O banco não é do Estado, o banco é do país. É do povo. É do povo. Na nossa Constituição fala que o poder emana do povo. Isso é nosso, isso é nosso. Então, se fosse muito simples, está faltando dinheiro, vamos lá no Banco Central mandar fazer dinheiro. Vamos lá manda fazer milhões de notas de 100 e vamos distribuir na rua. Mas como se a solução fosse... Mas a população de baixa renda, porque ela recebe esse benefício social e ela associa esse benefício, há muito populismo mesmo na mentalidade, sim, dessa coisa, sabe, do salvador da pátria, de um certo messianismo político. Sim, sim. Porque a pessoa vê no indivíduo que está no governo naquela época como se dele fosse a origem do benefício. Sim, que você coloca na figura da pessoa. Isso. Você põe a crédito como se o plano real fosse do Fernando Henrique. Isso. E como as conquistas sociais fossem do Lula.
né? E na realidade não, é uma conquista social, é uma conquista do povo, é uma conquista brasileira. Que está regida na Constituição. Exatamente, então nós estamos aqui para fazer isso. A Constituição fala que todo mundo deveria ter saúde. Então um governo que vai lá e arruma a saúde, tu vai lá, não, eu arrumei. Peraí, é a sua função, cara. Você foi eleito só, né? É seu dever de fazer exatamente isso. E se realmente Lula conseguiu tirar milhões da pobreza, nós queremos dizer que agora nós somos com 9 milhões de desempregados, ele conseguiu colocar milhões no desemprego. Então a mesma pessoa que tirou lá na frente está colocando agora. Então essa situação não pode ser colocada na pessoa. É um momento social que da mesma forma que foi, porque tem limite. Tem uma coisa é distribuir renda até onde nós damos conta. Isso é a mesma coisa, gente, de dar aquilo que você não tem. É aquela questão do bolo. Temos que dividir o bolo. Exatamente. Mas o bolo tem que aumentar. O bolo acabou. Foi isso que aconteceu. O bolo acabou. E aí o bolo acabou. Ah, você é contra os projetos sociais? É óbvio que não, mas quem que vai tirar? Não tem mais bolo. De onde que vai sair o dinheiro agora? E a questão... E aí você começa a crescer, não, vamos aumentar os impostos, tirar mais ainda das pessoas que estão pagando, para que elas comecem a fornecer o bolo. Criar um novo bolo para redividir. Só que esse equilíbrio não se encontra. Então, é óbvio que essa disparidade social não é o ideal, é óbvio que não. Mas nós temos que fazer isso aos poucos. Um passo de cada vez. Agora, né? E isso é importante. Então, somos favoráveis às conquistas sociais. Tá? Mas não que elas sejam feitas a qualquer custo e principalmente... E que sejam políticas de Estado, né, Léo? E principalmente quando não elas pode ser política de governo, não pode depender de um partido. Quando você pega, por exemplo, você fala assim, olha, eu sou contra a privatização da Petrobras. Para quê? Para você poder pegar o dinheiro de lá? Sou contra a privatização da Caixa. Para quê? Para você poder falar na televisão que a Caixa é do governo? Pra você poder pegar isso, porque se fosse um banco privado, não faria. Você acha que o banco privado continuaria construindo casas se não tivesse sendo feito o pagamento para ele? Porque o conselho de um banco privado não é feito politicamente. Então, ele é feito por mérito, por quê? por acionistas. E nós temos que entender isso. O responsável pelo conselho, ele responde civilmente e criminalmente por isso. E quem era o presidente do conselho da Petrobras? Da Petrobras nós tivemos um caso, por exemplo, que a Dilma era presidente do conselho, no caso do Passadina. Temos outra situação, você imagina o que foi feito, olha o crime, quando você pega todos os funcionários e fala para todos os funcionários retirar o seu dinheiro do FGTS para comprar, para investir, fala assim, olha, nós vamos liberar, nós vamos mudar a lei. Permitindo que vocês façam mudar a lei. Nós vamos mudar a lei para pegar um dinheiro seu que está parado. É seu dinheiro que está parado. Então você vai pegar esse dinheiro e vai colocar ações na Petrobras. Tá? Você pagou R$55 nessa ação, hoje ela vale R$4, R$5. Tá? Então a pessoa pegou esse dinheiro que era dele. Se tivesse no fundo lá, tinha sido tipo a 57, tinha subido um pouquinho, mas tinha subido para 57. Mas o pior não é isso. Não é o risco do mercado, é saber que você colocou esses R$45 lá e alguém pegou esse dinheiro. Esse é o problema. Não, foi o risco do mercado. Todo mundo parou de usar petróleo. Foi má gestão mesmo. Agora, má gestão não. Foi roubo. Foi roubo. Pegaram o dinheiro e falaram, olha, coloca o dinheiro aqui que nós vamos construir uma plataforma e contratar alguém pagando mais caro para que esse dinheiro vá para alguém. Mas então essas investigações da Polícia Federal... chegaram a nisso. Elas estão identificando que houve roubo, então, na Petrobras. Sim. Quer dizer, a empreiteira... Um advogado falar que isso é roubo é quase que um tiro no pé, isso. Né? Porque nós advogados que inventamos essas manias de diferença de roubo para furto, para corrupção, ativo e passivo, existem situações diferentes. Na realidade, tirou de quem exatamente. devia. O que houve ali, houve um superfaturamento de um contrato. Então é o seguinte, construtora, você tem que fazer essa obra. Quanto que custa a obra? Quanto que eu tenho que te pagar para você deixar eu fazer essa obra? Você vai me pagar 5% para mim, 2% para outro partido, tantos por cento para tal pessoa. Então, se eu tenho que pagar esses tantos por cento para vocês, eu vou cobrar... Você embute isso aí, não? Você embute... O pior não é isso, que você não só embute. Como você tem certeza que a obra é sua, você põe o preço que você quiser. É diferente da característica da competição, que você fala, já que eu estou competindo, eu vou abaixar o preço, vou trabalhar no meu limite. Agora não, a obra com certeza é minha. Eles querem 5%. Eu faço por 100 milhões. Se eu cobrar 150, eu vou dar para eles porcentagem, então eles vão ganhar mais, e eu também vou aumentar minha gordura. É isso que aconteceu. Então foi contratos fraudulentos, licitações fraudulentas, que é um crime terrível. Terrível. Então, é isso que foi feito.
né? E em várias situações. Nós não sabemos o limite disso, até onde foi, mas sabemos que esse dinheiro foi utilizado para campanhas. Então, quer dizer, até quando nós vamos aceitar e permitir que alguém faça isso? Se a gente imaginar que uma pessoa mudou a lei para te permitir, eu não consigo entender por que as pessoas ainda não questionaram isso, não pensaram isso. Mas olha, nós mudamos a lei para que todos os funcionários da Petrobras investissem na empresa. Na própria empresa. Não, você vai pegar o seu fundo todo e vai colocar aqui, porque você vai... Olha aqui, a empresa mais bem vista do país, e você quebrar a empresa. Gente, isso é crime. E existem ações no mundo inteiro contra isso. Tem ações em Portugal contra isso, de pessoas que participaram desses investimentos, ações nos Estados Unidos, e lá nós teremos condenações. E a pessoa que é responsável por isso são os presidentes do Conselho. O Conselho tem que responder por isso, sabendo ou não sabendo. Como também... É crime de responsabilidade. Como o presidente, na nossa Constituição, fala que ele responde por ação e por omissão. Se ele falar que não sabia, é crime. Ele responde porque ele não sabia, porque ele foi colocado lá para saber. A sua função é saber, você não pode falar que você não soube. Tirar o corpo fora. É a mesma coisa, falar assim, olha, não, meu filho pegou fogo no meu filho hoje, mas eu não sabia que estava vazando gás. Eu falei, meu filho, mas você tinha que saber, responsável por isso? tinha que saber que uma criança de 2 anos estava correndo risco. A responsabilidade sobre a casa era sua. Você tinha que ter feito alguma coisa. Então, da mesma forma, quando nós falamos que um pai deve ser condenado por uma situação dessa, um líder de um país tem que ser condenado quando comete situações como essa. Então, temos que ficar muito atentos com a pauta esquerdista, porque eu acredito que, primeiro, que o impeachment não é golpe, está previsto em lei, é definido na Constituição, então é algo constitucional, é uma conquista nossa, conquista da população, do direito de trocar o seu governante, quando entende que o seu governante cometeu um crime. Isso é uma conquista, porque o golpe é permanecer com alguém fazendo coisa errada e nós não podemos fazer nada. E isso que é igual, fala assim, olha, todo mundo vê que está fazendo alguma coisa errada e nós não podemos fazer nada. Isso é um golpe. O que é democracia é falar, olha, existe algo errado? Então que seja julgado, que seja averiguado e que ao final seja condenado os culpados. Isso é conquista democrática. Isso é conquista democrática. E é isso que nós temos conquistado com esse tempo. E é isso que nós buscamos. E o Foro de São Paulo busca exatamente a linha inversa dessa. Do social a qualquer custo, principalmente para a manutenção do nosso poder. Então, a nossa crítica não é no social. Ao contrário, nós somos favoráveis às questões sociais. Eu sou favorável à cota racial. Eu sou favorável. Eu acho que nós temos uma dívida em relação a isso, e esse é um assunto para um outro programa. Isso. Mas eu sou favorável. Então, eu acho que nós temos que ter limites. O processo correto, né? Por que nós temos que ter limites? É a questão do rato e a cobra. Você coloca muito rato num lugar que tem poucas cobras. Elas vão comendo, e crescendo, uma hora só vai ter cobra. Então, você tem que falar, durante 10 anos, viu, gente? Porque vai ter o equilíbrio entre os ratos e as cobras, acabou. Agora você para. Agora todo mundo vai concorrer igual, porque todo mundo é inteligente da mesma forma, todo mundo tem a mesma capacitação. Deus não fez uns inteligentes e outros desprovidos de inteligência, mas a sociedade, nós brasileiros, erramos em certo momento histórico, então nós temos uma dívida a cumprir. Então nós somos favoráveis às questões sociais, mas elas têm que ter tempo, limite. Perfeito. E não pode ser a qualquer custo, principalmente pela manutenção do poder. Você vai criar uma pessoa... Outra desigualdade. Preguiçosa. Outra desigualdade. E que a cobra não seja uma jararaca, né, nessa analogia. Exatamente. Eu acredito que nós temos pisado na cabeça da jararaca nos últimos tempos e pouco resta. Leonardo, muito obrigado, querido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.